Paz do Senhor, irmãos. Amém, queridos? Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. E você tem motivos mesmo para estar feliz e para estar aqui também. Porque a palavra diz, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quantos creem que Jesus está aqui? Glória a Deus, e Ele está. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 6. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior ou superior por quem jurasse. E jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Amém, irmãos? Até aqui. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus que venha falar conosco nesta noite. Está precisando de algo do Espírito Santo? Então fala: Espírito Santo, tu sabes. Tu sabes, leia o meu coração, porque tu sabes do que eu preciso. Senhor, nós estamos aqui embaixo desta palavra, meu Deus. Senhor, a tua palavra que foi lida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Espírito Santo, venha falar conosco, venha nos dar entendimento desta palavra, venha falar ao nosso espírito, Senhor. Queremos, ó Pai, quebrar toda distração, todo espírito contrário à tua palavra e declarar o teu senhorio aqui em nosso meio. Dai-nos sensibilidade para conhecer, ouvir a tua voz. E, ó Senhor, em nome de Jesus, importa que eu diminua, que eu suma deste altar, mas que a tua glória resplandeça. Venha falar conosco, nosso amado e bom Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para todo o sempre. Amém. Os homens, geralmente, quando querem firmar a palavra, quando querem dar crédito à palavra, nós, geralmente, quem nunca falou assim, eu juro? Quando você está contando uma história, quando você está falando de algo, quando você está se desculpando, ou quando você está firmando com alguém um pacto, você diz, eu juro. Geralmente se jura por algo que tenha valor. Geralmente se jura empenhando casas. A palavra até valia antigamente. Hoje em dia a palavra não vale muito. Infelizmente só a palavra não vale. Então nós colocamos para dar valor, pessoas empenham casas, carros, bens, e tem pessoas com uma mãe muito amorosa, diz, eu juro pelos meus filhos, pelo contrário também um filho, meio que desalmado, fala, eu juro pela minha mãe. Às vezes está falando porcaria e fala, eu juro pela minha mãe. Não é o caso das minhas filhas, eu tenho certeza. E juram-se por algo que tenha valor, para dar crédito, para pôr fim numa discussão, falando assim, eu juro. Aí você põe fim naquilo, você conclui o assunto, você dá firmeza. E foi isso que Deus fez aqui com Abraão. Ele fez um pacto com Abraão e ele estava jurando de que esse pacto estava selado, de que tinha firmeza. Foi o verso 13 que nós lemos. E diz a palavra que ele, olhando em volta, ele estava procurando alguém ou algo superior, com mais valor, para que ele empenhasse a sua palavra. Você leu aí, a minha versão está escrito alguém maior, a sua, não sei como está escrito o verso 3, mas eu creio que é superior, eu creio que é alguém de maior valor. Ele estava procurando isso, e como ele não achou, diz o verso, ele jurou por si mesmo, eu juro por mim, porque Deus, olhando ao redor, eu estou imaginando, diz a palavra que ele olhou ao redor, não achou alguém superior, mas eu fico imaginando Deus procurando, o Criador procurando na criação, ou em tudo que existia, algo que fosse maior, superior a Ele. E eu posso imaginar o Senhor assim, lá, falando com Abraão, e de repente, bom, eu posso jurar pelos oceanos, eu vou jurar, olhando o Atlântico, Pacífico, olhando os oceanos, diz, eu vou jurar pelos oceanos. É grande, os mares são grandes, são fruto de coisas bonitas. Quando olhamos para o mar, nós ficamos todos embaracados. E ele poderia jurar pelos oceanos. Mas o profeta Isaías, no capítulo 40, diz, mas quem é como aquele que mede os mares com a concha das mãos? Lembrando desse versículo, ele não poderia jurar pelos mares, porque Deus é maior que os mares.
Andando um pouco mais, ele poderia olhar para o sol e a lua e dizer: eu vou jurar pelo sol e pela lua, porque o sol é a estrela de maior grandeza. Todos os cientistas querem descobrir, querem saber mais sobre o sol. Ninguém pode se aproximar do sol. Ele ilumina, ele irradia, ele traz saúde, ele é um fator impressionante. E a lua, o homem teima para saber os seus segredos. E a Bíblia diz que Deus poderia até jurar, mas diz a palavra do Senhor em Atos no capítulo 9, que Saulo andando no caminho de Damasco, ele mesmo dizendo depois, ele diz que a luz que resplandeceu quando ele caiu era mais forte que o sol. Apocalipse capítulo 21 diz que na nova cidade não haverá nem sol, nem lua, nem luzeiro existirá, porque só a luz do Cordeiro iluminará a cidade. Ele é maior que a lua, ele é maior que o sol. Ele não poderia jurar nem pela lua, nem pelo sol. Talvez as estrelas. Os namorados ficam fazendo poesias com as estrelas. Numa noite enluarada no sertão, a coisa mais linda de se ver. Um céu enluarado e com as estrelas ali todas brilhantes. É uma coisa linda. Serve de cenários e várias fotografias. Mas diz a palavra do Senhor no Salmo 147. Pois Ele coloca todas elas no firmamento e uma a uma a chama pelo nome. Ele não poderia jurar pelas estrelas, porque Ele é maior que as estrelas e é também a nossa estrela da manhã. Aleluia, o único, aleluia, glória a Deus. Não restava nada para que o Senhor jurasse das coisas que o Criador ficava procurando na sua própria criação. E olhando Ele, quem sabe, vamos jurar pelo céu, na sua imensidão, o azul que colore tudo. Paulo, se referindo aos céus, diz que ele foi só num poucos céus. E ele diz os céus dos céus. E Deus, olhando para o céu, talvez pudesse jurar pelo céu. Mas novamente o profeta Isaías, no capítulo 66, diz o seguinte: porque o céu é o meu trono e a terra é os estrados dos meus pés. Você prestou atenção no que eu disse, querido? Não é que no céu ele tem um trono. O céu é o trono dele. E a terra, aleluia, que é de tamanha grandeza. Tudo que planta dá. A terra dá para os seres viventes tudo. E ele diz: a terra é o estrado, é onde eu descanso meus pés. Ele não poderia jurar pelo céu, ele não poderia jurar pela terra, porque ele é maior que o céu e também maior que a terra. Eu posso saber que hoje os pés do Senhor estão aqui na selfie e o rosto está lá no céu, onde anjos e querubins dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! E Deus não pôde jurar por nada. E Ele diz: eu juro por mim mesmo. Porque a senhora está contando essa história, pastora? Eu estou contando essa história para dizer para você e para mim, para gritar aos nossos ouvidos, que não existe nada, nem ninguém maior que o nosso Deus. Não existe nada que se compare a Ele. Não existe beleza maior, não existe força maior, não existe nada maior que o nosso Deus. Uma história bem conhecida em Marcos, aleluia, 4:41 diz o seguinte, muito conhecida a história de todos nós, que os discípulos estão num barco e vem aquela grande tempestade. E eles estão afundando e reclamam com o mestre: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo? E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, aleluia, fala com o vento, dá ordem ao mar. Eu sempre ouvi dizer que o rio tem um braço. Eu sempre ouvi dizer que o rio tem um pedaço. E que o mar se divide às vezes em água doce e salgada. Então ele tem um braço. Mas eu jamais ouvi dizer que o mar e os rios têm ouvido. Mas para o nosso Senhor, Ele tem que ouvir. E Ele diz: mar se aquieta, aleluia. E o mar se obedece.
ele tem que obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Dizendo essa ordem ao mar e aos ventos, os discípulos dizem assim, espantados eles gritam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Aleluia. Andaramanchuri andarabalasi. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite quem é este. É o mesmo que se apresentou em Jericó para um cego. É o mesmo que num tanque de Siloé mudou a vida de um homem de 38 anos. É o mesmo que deu um grito certa vez: Lázaro, vem para fora. É esse Jesus, aleluia, que esteve lá na Galileia e está aqui hoje, aleluia. Deracaya Shuyandarabalas Ramandoqueremanchuri andarabastebrias. É esse Jesus que está aqui. Eu passei por um momento de vale essa semana. E alguém foi me visitar em casa e disse: quarta-feira você não prega. Eu digo: por quê? Porque eu não haveria de pregar. Mas você vai falar em milagre? Vou. Eu vou falar em milagres. Eu vou falar que Jesus cura, que Ele ressuscita, que Ele muda a história. Porque, irmãos, aleluia, Ele faz, aleluia. Deus continua mesmo. O escritor de Manébrias de Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para todo o sempre. Ele não curou meu irmão, mas eu quero dizer para você, o plano de um é de um. Ele tem cura para você nesta noite. Ele tem salvação para o seu familiar. Ele tem mudança de história. Aleluia. Ele pode todas as coisas. E eu pude contemplar, pude saber, aleluia, o que o Davi Sasser disse um dia: eu te louvarei, não importa a circunstância. E eu dizia para essa minha amiga que foi na minha casa: sabe por que eu vou para a igreja? Porque eu adoro ao meu Senhor pelo que Ele é, porque o que Ele pode fazer eu sei. Aleluia. O que Deus pode fazer, meu irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego me ensinou. O rei disse: vocês vão para a fornalha. E ele disse: nós vamos. E eu quero ver quem vai te livrar. E eles responderam: se o meu Deus, se Ele quiser, Ele pode livrar. Mas se Ele não quiser, eu te louvo de qualquer forma, eu engrandeço de qualquer forma. Porque o nosso Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele faz grandes coisas. Se eu fosse você, adorava agora, porque Ele está aqui. Darabate quebras. Aleluia. Tamandora manalara shubri andarabalasi. Mostrando para vocês, aleluia, a grandeza de nosso Deus. Jeremias 32 diz o seguinte: haveria algo que fosse demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Fecha os teus olhos neste momento. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu problema. Tem pessoas aqui em nosso meio, diz o Senhor. Aleluia. Tem pessoas aqui em nosso meio, diz o Senhor. Eu não sei que palavra você usou para te descrever, mas a palavra que eu vou usar é arrasada. Tem pessoas aqui em nosso meio desesperançada. Tem pessoas em nosso meio que viu o ano chegando e o tempo passando e as coisas acontecendo e os planos, aleluia, não vai ser em janeiro, não vai ser, quando é que vai ser? Aleluia. O verso que nós lemos, o verso 15 diz assim: e esperou Abraão pacientemente e alcançou a promessa.
Deus manda dizer para você: espera mais um pouquinho, a promessa está chegando na sua vida. Espera mais um pouquinho e Deus vai se mostrar a você, Deus vai se revelar a você. Esse Deus grande que operou no passado é o mesmo Deus que vai fazer maravilhas na sua vida. Este mesmo Deus, aleluia, aleluia, que Isaías disse, aleluia, demarrando o que quer manaia. Pode um Deus, um pai, uma mãe, aleluia, esquecer do filho que ainda mama. Todavia, se ele esquecer, Deus não esquece de você. Eu não estou dizendo para alguém que ficou. Deus está tratando com carinho alguém que está aqui, está dizendo: filho, filha, aguarda um pouco, paciente, tenha paciência, que o quebra-cabeça está quase pronto. Eu estou ajeitando as coisas, eu estou mudando de lugar. Toda mudança dói, toda mudança causa desconforto, mas eu estou chegando. Eu estou mexendo, eu estou trabalhando. Raia suyandaramanai, sikanamanahachu de cantarabalasi. Deus de miante keni calamandonébrias manda te dizer: sabe esse Deus grande que você viu eu retratando agora? Ele vai ser grande na sua vida. As portas vão se abrir, as coisas vão mexer. E a sua vida, a história de Manalató. Fica em espírito de oração que Deus está falando com alguém. A sua vida vai ser um louvor a Deus. Presta atenção. Deus manda te dizer que a história da sua vida vai ser um louvor ao Senhor. Você vai, presta atenção, você vai colocar a mão aqui, as pessoas vão falar: deu certo, glória a Deus. Você vai colocar a mão ali, as pessoas falarão: deu certo, glória a Deus. Você vai levantar a mão ali, as pessoas falarão: deu certo, glória a Deus. Você vai casar, as pessoas vão dizer: deu certo, glória a Deus. Você vai estudar, as pessoas vão dizer: deu certo, glória a Deus. Tudo que você fizer, diz Deuteronômio 28, em todas as coisas será abençoado, diz o Senhor. Aleluia. Só quem crê, só quem crê, aplaude ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nos colocamos em pé, nos colocamos em pé, aleluia. Deus tem algo a realizar neste lugar. Quantos aqui estão precisando da grandeza desse Deus grande? Você vai falar agora com o Senhor. Tem testemunhos em nosso meio maravilhosos, e Deus hoje está falando para mim que Ele está fazendo de lutas aqui testemunhos, de sonhos aqui testemunhos, de planos aqui testemunhos. De matancho pica lá manchu devasi clama che devere a sui arabadas clame nehereia contera manaia chudevala basudecai andera manaha sudecancho nimihanda arabastudecasi. Te mandalasture cantanara nada chidenébrias. Aleluia. Tem dois casais aqui em nosso meio que está com um propósito. Conversar entre os dois. E olha só como o Senhor escutou a conversa. E vocês planejaram comprar uma casa.
Pega na mão da pessoa agora, que o Senhor vai. Eu estou dizendo que é um casal, então é marido e mulher. Pega na mão da mulher agora, pega na mão do esposo, porque Deus vai sonhar com vocês. É só para quem crê. Mistério assim é só para quem crê. Você conversou com a esposa, então segura a mão agora, Ramanchudecai, e você crê que Deus está e você crê que Deus está sonhando este sonho. Assim, não é com a sua condição, não é com o seu braço, não é com a sua conta bancária, é com o poder do Senhor. É este Deus alemanda canta lamanai, cuja grandeza é inexplicável. É Ele que está selando esse compromisso com vocês hoje. Shibada Stonderkai, Nerianda Lamantara Súbrias. Diz a palavra do Senhor que o que ligar na terra é ligado no céu. Então a igreja repete comigo: está ligado em nome de Jesus. Pode aplaudir, Tecatalabarabashudebai, Canamanalamanti, Ricalamanara Shebrias tu, Ramantacanchiderabalai, Conterima Sudehanderamasi, Kelema não conchai, Nemarei suide valabou. A presença de Deus é neste lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu gosto que os levitas vêm para ajudar, porque aí a unção cresce. No meio do louvor ele habita, diz a palavra. Então vem. O Deus que cura está aqui. E toda inflamação no útero sai, sai. E toda cólica sai, e toda enfermidade sai. Aleluia. Ele passeia em nosso meio. Ele passeia em nosso meio. Ele passeia em nosso meio. Aleluia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem necessita de uma cura, o Deus que cura passeia em nosso meio. O Deus que cura passeia em nosso meio. Aleluia, aleluia. Fique em espírito de oração. Deus vai te tocar onde você está. Fique em adoração, fique em espírito de oração. Deus vai te tocar aí onde você está. Deus vai te tocar. Nós estamos, irmãos, diante de um Deus grande, num caminho de milagre. Num caminho de milagre. Quantos creem que Ele está passando por aqui? Então não deixa Ele passar. Toca nele e fala: deixa o meu milagre. Não se desperte sem deixar o meu milagre. Sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Em nome de Jesus. Do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo pode
deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. Não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Aleluia. Toda glória. Toriama, labandaras tu, briandarabalassi. Toimihansuri cantarabasubri andalamanebras. Chicandamahai. Você acredita que está no caminho do milagre? Onde ele vai passar? Então não perca tempo. Pede o seu milagre agora. Pede o seu milagre agora. Lamanchu devastu e cantarabachai. Quando devastu de me cantarabalase. Quando chegou no meio do dia, quase para o final da tarde, a Lara falou assim: eu não aguento mais. Esta situação é difícil demais para mim. Foi ou não foi? Xandaramasturi andarabaixo de cantarabalase. Mas você não estava sozinha na machu de caçurimianda. Se amandaharubi andarabaixo de cantarabalase. Eu não vi, eu não estava. Você telefonou para mim? Você falou para mim? Não, mas é esse Deus
Deus, aleluia, que diz o salmista, que de tão grande que Ele está no céu, Ele se encurva para ver a terra, para olhar para você, para olhar para mim. É pecanda Você pode imaginar, fecha os teus olhos, você pode imaginar Deus se encurvando para te ver, Deus se abaixando para te ver. A situação que você nem imagina que eu saiba, ou que outro profeta saiba, a situação que você nem imagina que Deus está contemplando, a situação que para você é difícil demais, a situação que para você é impossível demais, a situação que para você ninguém conhece, ninguém sabe, porque ninguém te conhece, mas Deus te vê, Deus sabe o que você precisa, Deus conhece o seu interior, e muito mais que isso, Deus se importa com você. Aleluia, aleluia. Sabe por que você pode agora agradecer ao Senhor? Porque Ele está te vendo neste momento. Namassude cantarabalasi, ramandahan subriandarabastebrias. Sabe o que cantuia manastu de virandalabastudenai? Sabe o que o inimigo tramou? Sabe o que o inimigo pelejou com a vida dessa moça? Como que é o nome dela? Desculpa. Priscila. Morte. Ele pelejou, ele tentou, ele pôs sentimento de morte dentro de você, ele pôs pensamentos de morte no seu coração, você definhando, quase morrendo, e o inimigo tentando. Sabe por que ele tentou? Porque ele sabia que Deus tinha algo grande para a sua vida. Ainda que hoje você não veja nada à sua volta, ainda que hoje você não sinta, não veja, Deus te vê, Deus tem te visto, e diz a palavra do Senhor, operando Ele, quem poderá impedir? Quem pode impedir o braço do Senhor? Quem pode impedir a mão do Senhor? Levanta sua mão assim e diga, ó, diga assim comigo, Pai, levanta o seu braço ao meu favor, levante o seu braço ao meu favor, levante o seu braço ao meu favor, levante o seu braço ao meu favor, ao meu favor. Só quem crê aplaude, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo manda te dizer, receba no seu coração. Você vai saber que o Espírito Santo está falando com você. Está contado os dias que você vai caminhar para a casa do Senhor sozinha. É com uma mulher. Deus está entrando com salvação no seu lar. E não é pouco tempo que você vem pedindo, mas oxalá que a sua bênção chegou. Aleluia. Você pode glorificar, porque Deus tem um plano, e operando Ele ninguém pode impedir. Amém, queridos? Amém. Levante sua mão ao céu. Vamos agradecer ao Senhor, Pai de todo poder e bondade. Nem calamanai, nem mandava sobre andar abastebre andalai. Eu não posso ir embora sem falar para esse casal aqui, ó. Vocês vão viver um milagre da parte de Deus. Esse Deus grande que vocês ouviram falar vai se mostrar grande na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Pai, por tudo que Tu és, nós Te louvamos, pela Tua grandeza, pela Tua bondade que é infinita. Nós Te agradecemos. Despede o Teu povo em paz e debaixo da Tua graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,